Em 1973, Jack e Janete Sururu se mudaram para uma casa geminada na cidade de West Pittston, na Pensilvânia. Era uma residência simples, construída na década de 40, que eles reformaram com as próprias mãos, sonhando em começar uma vida tranquila ao lado das filhas gêmeas e dos pais de Jack, que moravam na parte ao lado. Nada indicava que aquela casa, aparentemente comum, se tornaria o centro de um dos relatos mais perturbadores e documentados de atividade paranormal da história americana. Nos primeiros meses, a vida parecia normal. O casal trabalhava, as crianças iam à escola, e os finais de semana eram preenchidos com churrascos e risadas em família. Até que pequenos acontecimentos começaram a se acumular, quase imperceptíveis no início: barulhos de passos no sótão, sombras rápidas cruzando o corredor, objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares estranhos. Janete achou que estava apenas cansada, talvez distraída com o ritmo da rotina, mas Jack começou a perceber que algo não estava certo. O primeiro evento realmente inquietante aconteceu em 1975. A televisão, desligada havia horas, ligou-se sozinha no meio da noite, exibindo apenas uma tela branca com chiados intensos. Jack se levantou para desligá-la, mas o botão não funcionava. O som aumentava sozinho, como se alguém estivesse mexendo no controle remoto invisível. Quando ele puxou o cabo da tomada, a imagem continuou por alguns segundos antes de apagar. Na manhã seguinte, o casal tentou rir do ocorrido, mas Janete jurou ter visto algo refletido na tela, uma silhueta parada atrás deles, imóvel. A partir daí, as coisas se intensificaram. As paredes começaram a emitir sons estranhos, como batidas profundas, arranhões e murmúrios. O cheiro de podridão surgia do nada e desaparecia em minutos. Em uma ocasião, enquanto Janete lavava a louça, ouviu claramente alguém chamando seu nome, com uma voz rouca, masculina, que vinha do porão. Ela congelou, e quando olhou para trás, viu uma sombra escura deslizando pela escada, descendo em silêncio. Os Sururu tentaram ignorar. Pintaram as paredes, reformaram o encanamento, buscaram razões lógicas para cada evento. Mas quando começaram a acordar com marcas de arranhões pelo corpo, perceberam que não estavam lidando com simples coincidências. A presença parecia crescer, alimentar-se do medo. Jack relatou sentir uma força invisível empurrá-lo contra a parede, enquanto sussurros ecoavam ao redor. Certa noite, algo o segurou pelos tornozelos e o arrastou para fora da cama, enquanto Janete gritava impotente, vendo o marido ser puxado por mãos invisíveis até o corredor. As filhas começaram a reclamar que viam um homem de aparência antiga, com roupas rasgadas e olhos vazios, observando-as do canto do quarto. O cachorro da família rosnava para o nada, principalmente diante do porão, onde o ar parecia mais frio e pesado. Quando os pais de Jack começaram a sentir também os fenômenos, a negação deixou de ser uma opção. Objetos voavam sozinhos, quadros caíam das paredes e portas batiam com força o suficiente para quebrar as dobradiças. Durante os anos seguintes, a família tentou de tudo. Padres locais foram chamados para abençoar a casa, mas se recusaram a voltar depois de sentir calafrios e ouvir gritos vindos das paredes. Um padre jesuíta chegou a afirmar que havia uma entidade maligna ali, talvez mais de uma, mas que não tinha permissão da diocese para realizar um exorcismo completo. As aparições se tornaram mais violentas. Janete relatou que, certa noite, enquanto tomava banho, sentiu mãos invisíveis a agarrando com força, como se alguém tentasse afogá-la. Ela saiu gritando, e Jack encontrou marcas vermelhas nos braços e no pescoço da esposa. Pouco tempo depois, ele mesmo passou a ter experiências de natureza sexual com uma presença invisível que o atacava no meio da noite. Envergonhado, ele só confessou isso mais tarde, quando percebeu que não era apenas ele. Janete também começou a relatar os mesmos ataques. Em 1986, após mais de uma década de tormento, os Sururu decidiram procurar ajuda fora da igreja. Foi quando conheceram Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais que mais tarde se tornaria famoso pelos casos de Amityville e Enfield. Os Warren passaram várias noites na casa, realizando gravações e sessões de comunicação espiritual. Lorraine, que dizia ter dons de clarividência,
afirmou que havia 4 entidades ali. 3 espíritos humanos presos e um demônio que dominava os outros, mantendo-os sob controle e usando o medo da família para se fortalecer. Durante uma das sessões, Ed relatou que sentiu uma força ao empurrar com tanta violência que caiu contra a parede. Lorraine descreveu o ambiente como uma escuridão viva, que parecia se mover e observar. Os gravadores captaram vozes murmurando insultos, risadas e gritos. Algumas fitas simplesmente derreteram após serem reproduzidas. A mídia ficou sabendo, e logo a casa virou notícia nacional. Repórteres acamparam na rua, curiosos se reuniam diante da casa, e o assédio só aumentou o desespero da família. O caso foi investigado por especialistas céticos, que alegaram que nada sobrenatural foi comprovado. Mas as experiências continuaram. Jack e Janete afirmavam que os ataques não cessavam, e que o demônio se tornava mais agressivo quando tentavam falar sobre ele publicamente. Certas noites, eles ouviam vozes zombando de suas orações. As luzes piscavam, o cheiro de carne queimada invadia o ar, e o som de garras raspando o chão ecoava até o amanhecer. Em 1987, o bispo local finalmente autorizou um exorcismo oficial. Segundo os Warren, o ritual foi longo e desgastante, com manifestações intensas. Janete afirmou ter visto uma sombra se desprender do teto e se desintegrar em fumaça escura. Após o ritual, os fenômenos diminuíram drasticamente, e os Sururu decidiram se mudar. No entanto, mesmo depois da mudança, Janete disse que ainda sentia algo observando-a nas noites silenciosas. Os novos moradores da casa afirmaram não ter presenciado nada anormal, mas os vizinhos contaram que, às vezes, luzes piscavam dentro da casa vazia, mesmo sem ninguém morando lá. Até hoje, o caso da família Sururu é lembrado como um dos relatos mais assustadores e misteriosos dos Estados Unidos. Para alguns, uma prova concreta de que forças sombrias podem se infiltrar no cotidiano de pessoas comuns. Para outros, apenas o produto do estresse e da histeria coletiva. Mas, independentemente das explicações, há algo que permanece incontestável. Durante mais de uma década, uma família viveu cercada por algo que os aterrorizou profundamente, algo que desafiava qualquer lógica humana. E quando perguntaram a Janete, anos depois, se ela acreditava que o mal havia ido embora, ela respondeu com voz baixa e cansada: "Eu não sei se ele se foi. Às vezes, à noite, ainda ouço o mesmo sussurro, dizendo o meu nome." O caso de Doris Bitter, também conhecido como a Entidade, ocorrido na Califórnia nos anos 1970. Em 1974, uma mulher chamada Doris Bitter se mudou com seus 4 filhos para uma casa antiga no número 11.547 da Braddock Drive, em Culver City, Califórnia. Era uma casa pequena, de aparência comum, com pintura descascada e janelas sujas pelo tempo. Doris era uma mulher cansada, marcada por anos de dificuldades e relacionamentos abusivos, tentando recomeçar a vida. Ninguém poderia imaginar que aquela mudança seria o início de um dos casos paranormais mais perturbadores já documentados. Logo nas primeiras semanas, os filhos começaram a notar algo estranho. As luzes piscavam, e um cheiro de ozônio, forte e metálico, enchia o ar. Objetos se moviam sozinhos: cadeiras, brinquedos, utensílios de cozinha. No começo, pensaram que fosse apenas o velho sistema elétrico da casa, mas os eventos logo se tornaram violentos demais para explicações simples. Doris começou a sentir uma presença constante ao seu redor. Um frio intenso percorria o quarto mesmo nas noites mais quentes. Ela ouvia vozes masculinas sussurrando seu nome, e às vezes risadas abafadas, vindas de lugares onde ninguém estava. Então, certa noite, o que antes parecia apenas inquietante tornou-se aterrorizante. Doris acordou no meio da madrugada sentindo algo a pressionando contra a cama. Uma força invisível a segurava com violência. Ela tentou gritar, mas uma mão fria e invisível tapou sua boca. De acordo com o relato dela, foi nesse momento que uma forma nebulosa se materializou parcialmente diante de seus olhos, uma figura masculina translúcida, sem rosto definido, que a atacou sexualmente. Assustada e envergonhada,
Doris tentou ignorar o ocorrido, convencendo-se de que havia sonhado. Mas o ataque se repetiu, várias vezes, e com ainda mais brutalidade. Seus filhos começaram a ouvir os gritos e viam o corpo da mãe sendo empurrado, suspenso por algo invisível. O filho mais velho, Brian, tentou intervir em uma das vezes e foi arremessado contra a parede por uma força que não se via. Desesperada, Doris procurou ajuda médica e psicológica, mas ninguém acreditava em suas palavras. Foi então que ela conheceu Belry Taft e Kerry Gaynor, dois pesquisadores da Universidade da Califórnia que estudavam fenômenos paranormais. Quando ouviram o relato, ficaram céticos, mas decidiram investigar. Ao chegar à casa, sentiram imediatamente uma atmosfera pesada. O ar parecia vibrar, e uma sensação de opressão tomava conta dos cômodos. Com o tempo, os investigadores começaram a testemunhar o impossível. Em várias ocasiões, luzes brilhantes apareciam no ar, como pequenas esferas flutuantes que se moviam por vontade própria. Durante uma sessão com câmeras e sensores, conseguiram capturar algo que jamais esqueceriam: a forma translúcida de um corpo humano, parcialmente delineado por uma luz esverdeada, flutuando atrás de Doris. Era uma imagem turva, mas nítida o suficiente para abalar qualquer cético. Os pesquisadores tentaram descobrir a origem da força. Descobriram que a casa tinha um histórico sombrio. Décadas antes, um homem violento teria morado ali e morrido em circunstâncias brutais. Alguns vizinhos diziam ouvir gritos vindos da casa mesmo quando ela estava vazia. Havia rumores de rituais e brigas, mas nada confirmado. Com o passar dos meses, os ataques se intensificaram. Doris começou a ser agredida com mais frequência, sempre por algo invisível. As marcas apareciam em seu corpo, arranhões, hematomas e queimaduras que surgiam do nada. Às vezes, os pesquisadores viam ela ser empurrada ou levantada por uma força invisível, e mesmo assim, nada podiam fazer além de registrar. As fotografias mostravam distorções de luz e figuras translúcidas pairando sobre ela. Os filhos viviam em constante medo. O mais novo se recusava a dormir sozinho e dizia ver 3 figuras masculinas escuras observando a mãe todas as noites. O cachorro da família latia para o vazio, eventualmente, começou a se recusar a entrar na casa. Belry Taft afirmou que nunca havia testemunhado uma manifestação tão violenta e persistente. Ele tentou realizar bênçãos e rituais de limpeza, mas nada parecia funcionar. Doris se mudou diversas vezes nos anos seguintes, tentando escapar do que quer que a perseguisse. Mas as manifestações a acompanhavam, mesmo em outras casas. Em cada novo lar, o mesmo padrão se repetia: vozes, luzes, ataques, sombras. Era como se a entidade estivesse ligada a ela, e não ao lugar. Em um dos depoimentos, Doris afirmou: ele me odeia, mas também não me deixa ir. É como se precisasse de mim para continuar existindo. A história ganhou notoriedade e inspirou o filme The Entity, de 1982, que tentou reproduzir o terror vivido pela mulher. Porém, segundo os pesquisadores, o filme ainda foi mais leve do que a realidade. Belry Taft declarou em entrevistas que o caso foi o mais autêntico e aterrador de todos os que investigou. Ele acreditava que o fenômeno poderia estar ligado à energia psíquica de Doris, uma forma de poltergeist criado pelo trauma e sofrimento acumulado, mas admitiu que algumas manifestações iam muito além de qualquer teoria científica. Com o tempo, Doris desapareceu do radar público. Sabe-se que continuou mudando de endereço e que os fenômenos diminuíram gradualmente. Mas, segundo relatos dos filhos, ela nunca voltou a ter paz completa. O filho Brian afirmou anos depois que, mesmo quando adulta, a mãe ainda dizia sentir a presença em alguns lugares, especialmente quando estava sozinha. O caso de Doris Bitter continua sendo um mistério. Nenhuma explicação científica foi capaz de justificar as luzes, as vozes, as marcas físicas e as fotografias obtidas pelos pesquisadores. Para muitos, foi a prova de que algo inumano pode interagir com o mundo físico de formas que não compreendemos. Para outros, apenas uma combinação trágica de trauma, histeria e coincidência. Mas há um detalhe que poucos conhecem: após a morte de Doris, a casa na Braddock Drive continuou sendo evitada pelos moradores.
Alguns relataram ouvir barulhos de passos à noite e vozes femininas suplicando por ajuda. Dizem que, em certas madrugadas, uma névoa espessa se forma dentro dos cômodos, e o ar se torna frio bastante para congelar a respiração. Talvez Doris nunca tenha conseguido se libertar totalmente. Talvez a entidade tenha encontrado nela o que procurava, e a acompanhou até o fim. E se há algo que esse caso nos ensina, é que nem sempre o mal precisa ser visto para ser sentido. Às vezes, ele apenas observa, esperando o momento certo para se manifestar novamente.